Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, continua repercutindo e aí esse escândalo envolvendo a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, né? E sua assessora, agora ex-assessora por força de pressão. Aquele voo em um avião da FAB, um avião da Força Aérea Brasileira, se deslocando de Brasília para ir assistir o jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, uma vez que ela é flamenguista, repercutiu muito mal, embora isso seja uma prática comum no governo atual, né, no governo Lula. E aí os comparativos começaram a aparecer. O mesmo ministro também, né, ministro dos Direitos Humanos, se deslocou também de Brasília em avião de carreira, gastou R$ 2.000 nesse deslocamento. Já o custo de uma viagem de Brasília no avião da FAB é em torno de R$ 70.000. Por que, Maurício? Bom, porque quando você compra uma passagem, um avião de carreira, lá tem centenas de outros passageiros, né? Então, todo aquele custo com uma viagem aérea é distribuída entre os passageiros, inclusive com lucro para a empresa aérea. Só que quando você sai sozinha, a ministra da Igualdade Racial de Brasília para um jogo em São Paulo, aí toda a tripulação, todo o trabalho de custo com manutenção, todo o combustível, toda a infraestrutura para esse voo é gasto única e exclusivamente com aquela viagem. Então, R$ 70.000. Ah, mas é para assinar um protocolo que vai combater o racismo nos estádios. Combater o racismo como, ministra? Se a sua assessora manifestou o mais profundo sentimento de racismo ao falar contra a torcida do São Paulo, falar contra os paulistas e falar contra os europeus. Que Ministério da Igualdade Racial é esse que a assessora direta da ministra manifesta um sentimento e uma atitude preconceituosa, racista e inclusive também xenofóbica, né? Então, o que acontece? Paga caro para poder ir assistir um jogo, porque esse protocolo poderia ter sido assinado no gabinete da ministra nos dias úteis da semana, né? E a sua assessora foi exonerada por força de pressão e só essa assessora gastou mais de R$ 130.000 com passagens e diárias, né, durante esse curto mandato do governo Lula. E já administra mais de R$ 6 milhões gastos com viagem, você não vê resultado nenhum. Eu quis fazer um comparativo aqui, da falta de respeito com o dinheiro público dessa ministra da Igualdade Racial. Agora, no mesmo período em que ela estava viajando para assistir a final do Flamengo com o São Paulo, né, lá no Morumbi, aqui citando o exemplo do meu município aqui, Itapetinga, na Bahia, temos aqui o SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Neste mesmo período, o diretor do SAAI, o engenheiro Ayrton Ferraz, estava em Poços de Caldas, né, como palestrante, participando da ACEMAI, que é um dos maiores eventos sobre saneamento básico e abastecimento de água do país, né? E com ele estavam dois funcionários técnicos, né, o engenheiro Ulisses e o técnico Nélio. E o diretor do SAAI fez um orçamento, né, para poder se deslocar de Itapetinga até Poços de Caldas. E ele fez o orçamento e constatou que se pegasse um voo, né, aqui de Vitória da Conquista com destino a Viracopos, pagaria R$ 9.591 só de passagens aéreas, né? Fora o deslocamento daqui para Conquista ou daqui para Ilhéus, de onde fosse a partida. Para descer no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o voo custaria para os três R$ 6.000. E aí entraria, né, deslocamento do aeroporto até Poços de Caldas, contratando táxis ou Uber, algum meio de transporte aí alternativo. E, no entanto, o diretor optou por ir em um veículo da autarquia, né, do SAAI, e gastou, né, com essa viagem com combustível R$ 1.000 apenas.
que dividindo pelos 3 que foram no carro, né, o engenheiro e 2 funcionários, saiu o custo de R$ 333. R$ 333 a passagem de ida e volta desses 3 representantes do SAI de Tapetinga, inclusive utilizando o veículo para rodar lá dentro da cidade e tal, essas coisas todas. R$ 1.000 o custo de deslocamento de 3 servidores municipais daqui de Tapetinga, do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para se deslocar até o ACEMAI em Poços de Caldas, para ir e para voltar. Então fica aí o exemplo, né, que começa pelo município. Essa ministra talvez não tenha noção do que é gastar o dinheiro público, gastou em torno de R$ 70 mil para sair de Brasília e ir assistir a final do jogo Flamengo e São Paulo no Morumbi. Uma falta de respeito com o dinheiro público, e o povo está atento a isso.